Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o Cirando das Flores Tarô. Eu sou a Ana Luísa. Estamos aqui na jornada pelos arcanos menores, colocando juntos aqui, né, os 4 elementos de cada número, para ver como que essas cartas nos ensinam a lidar com a energia de cada um quando a gente está deparando com essas situações nas nossas vidas, ou mesmo quando a gente está lidando com cartas, né? Que pode sair numa leitura, seja a leitura aqui no canal, ou muitos estão assistindo, ou quem tiver aí também o seu deck, né? E aqui a gente está indo na ordem, né? Nós já começamos no Aço, chegamos aqui no 6. E lá nós já enfrentamos as cartas de número 5, né? E no 5 eu falei que todas as cartas são desafiadoras, mas se a gente conseguir lidar com elas, a gente vai cair na energia do 6, né? Então tá aí as cartas que estão adiante das cartas número 5, né? Que trazem alívio. São cartas boas, positivas, né? Embora cada um tenha sua armadilha também, né? Eu falei no outro vídeo que eu ia falar sobre isso. Então, a gente tem aqui o 6 de copas, de ouros, de paus e de espadas, né? A gente pode começar aqui talvez com o 6 de espadas, que fala justamente está seguindo em frente, né? Então, a pessoa saiu daquele local onde estava sendo travada uma guerra e resolveu ir em direção a algo melhor, a um local pacífico e harmonioso. O número 6 traz essa possibilidade da harmonia, do equilíbrio, né? E, inclusive, o 6 de ouros é uma carta de equilíbrio, principalmente o equilíbrio entre o dar e o receber. Também equilíbrio kármico, né? Colocando as coisas em ordem, tá? Então, trocas equilibradas, trocas harmoniosas, né? E o 6 de espadas, ele permite então esse seguir em frente, seguir em direção a algo melhor. Mas ele também é uma carta de transição, ou seja, você deixou algo para trás que você desejava deixar, né? E você está indo em direção a algo melhor, mas você ainda não chegou lá, né? Uma coisa que eu ia falar do 5 de ouros que eu esqueci é que no Rider-Waite a gente vê duas pessoas, né, estão do lado de fora, sem abrigo, digamos assim, mas a pessoa não está sozinha, né? Tem duas pessoas juntas, igual a gente vê aqui também, duas pessoas juntas nessa jornada, tá? Ainda tem um barqueiro, né? Você não está precisando nem remar o barco. Então aqui é porque quando a gente está no 5, dá a sensação que a gente está sozinho. Eu ia falar também porque aqui no 5 de copas, né, quando as duas taças estão de pé, remete ao 2 de copas. Então, ali você criou algum tipo de aliança, né? E essa aliança continua de pé, tá? Às vezes é uma pessoa, às vezes é um projeto, às vezes é um relacionamento, às vezes é um relacionamento espiritual, uma presença espiritual, não importa. Então, tem essa coisa também que está um pouco escondida, não é muito óbvia, que parece que lá no nível do 5 é cada um por si, Deus por todos, mas não é verdade, tá? É preciso também valorizar e ganhar consciência de pelo menos uma aliança, ou pode ser mais de uma também, né? Ok, o 6 de paus, você conseguiu sair daquele ambiente caótico, né? E isso em si já é uma vitória, tá? Essa carta é também do guerreiro que voltou da guerra vitorioso e agora está recebendo os louros da vitória. Então, de alguma forma, né, alguma situação aqui que te permitiu alcançar o sucesso, ou está te sinalizando isso, sucesso, vitória, reconhecimento, recompensa, né? Falando em recompensa, o 6 de ouros também pode ser uma recompensa kármica, né? Então, conseguir passar por aquele período de transição do 5 de ouros, tá? E agora, né, conseguir fazendo o meu trabalho, conseguir trabalhando, conseguir acreditando, conseguir investindo, então agora vem a recompensa, tá? E agora as coisas são reequilibradas, né? Lá no 5 de copas a gente vê a falta de equilíbrio total e o caos, tá? Então aqui as coisas são colocadas nos devidos lugares, né? E no 6 de ouros aqui a gente tem esse equilíbrio,
kármico, pode ser um equilíbrio material e pode a gente se libertar, talvez, uma sensação de injustiça, o que eu fui prejudicado, fui prejudicada, tá? Então, de alguma forma, a gente consegue sair disso. Porque o 5 de copas, às vezes, a gente fica preso aqui num certo tipo de vitimismo, né? Fui traído, fui ferido, fui esquecido, fui abandonado, ninguém me ajuda, etc, 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 tá? O 6 de copas, ele basicamente fala de memórias de um tempo melhor, mas também fala do resgate da criança interior, né? Aqui pode acontecer também reconexões com o passado, energias do passado, lugares, pessoas e coisas que te fazem sentir em casa de novo, porque o 5 te joga para fora de casa, tá? Então aqui também pode ser tá se sentindo melhor emocionalmente, consigo mesmo, com a sua vida, com a sua história, né? Até com o seu corpo, tá? Então aqui, né, igual eu falei, todas as cartas, né, tem um lado, a gente pode dizer positivo, negativo, a gente pode dizer um lado luz, um lado sombra, né? Toda carta boa, assim como as cartas de número 4, né, representaram o perigo de cair num comodismo, aqui também tem perigos, né? O 6 de espadas, ele pode deixar a gente numa transição que nunca acaba. Isso, às vezes, a gente também entra em processos de zona de conforto, mesmo em transição, escapismo, né? Aquelas justificativas, não, isso aqui é só uma coisa transitória, então nunca chega, porque quando chegar do outro lado, vou ter que recomeçar a minha vida, vou ter que enfrentar um local que eu não conheço, né? Aqui eu estou sendo levada, né? Ou estou esperando, então aquela espera que nunca chega, tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem que despertar também. Às vezes a gente fica tanto tempo em preparação e em transição, que a gente tem que perceber qual que é o momento de realmente começar algo novo e sair desse período de transição, né? O 6 de ouros, a pessoa pode cair em processos aí de engrandecimento do ego, né? Pode também achar porque teve um sucesso, então vai ter sucesso em qualquer coisa, então dá aquela relaxada e aquela complacência e não tem mais atenção, não perde o cuidado, né? O 6 de ouros, a gente pode pecar por excesso de generosidade, por exemplo, ou achar que porque a gente recebeu talvez algo, né, que a gente merecia, então que a gente vai continuar recebendo, né, que a providência vai cuidar da gente, ou uma pessoa que vai cuidar da gente, e se esquece da própria responsabilidade pelas coisas, né? Ou pode voltar a cair em padrões de relacionamento no qual um tira e o outro dá demais, né? Você pode estar num polo ou no outro, tá? E o 6 de copas, às vezes a gente cai em processo de idealização do passado, né? Ou então de ficar querendo ressuscitar o passado, ou trazer pessoas do passado que já saíram da sua vida, ou querer uma segunda chance para algo, uma situação, um lugar que aquilo também já passou, já se encerrou, tá? Então a gente vê que todos também essas cartas trazem o perigo do escapismo e de novo do comodismo e também de fugir, né? Fugir um pouco, e cada passo que a gente está dando aqui, a gente está incorporando o número, está incorporando as energias dos arcanos menores, a gente cresce, é mais responsabilidade, mais entendimento, mais coisas para a gente dar, mais equilíbrio é necessário. E isso a gente vai precisar para acessar o nível do número 7, né? E no 7 já começa a misturar também cartas mais favoráveis e mais fáceis com cartas mais difíceis. Mas isso também mostra, né, como combinação pode ajudar a lidar, tá? Aqui também nessas cartas, como essa é uma carta de transição, 6 de espadas, ele lembra que as vitórias também são passageiras, o equilíbrio também são passageiros, a gente tem que estar sempre tentando reequilibrar as coisas, né? O passado deixou muitas coisas boas, mas ele já passou.
Então a gente carrega com a gente as coisas boas, as memórias, as lições, né? A nossa história, mas a gente tem que seguir em frente. A gente vê como uma carta aqui vai adicionando a outra, né? E aqui para mim, então, a carta-chave que dá a dica para lidar com todas é o Seis de Espadas, tá? Mas lembrando que ele também pode se tornar uma armadilha, né? Então, pessoal, o que vocês acharam? Deixe seu comentário aí. Alguma dessas cartas é favorita de vocês? Eu sempre gosto demais quando o Seis de Espadas aparece, mas comecei a reparar também, né, como que o Seis de Espadas pode ser um problema, né? Outros problemas, não vou me alongar aqui, tá? Mas é essa que eu elegi aqui como guia, então, para lidar com a energia das cartas de número 6. Próxima parada, arcanos menores de número 7. Muita luz e até a próxima.